de Aristófanes. Lísistrata de Aristófanes é uma peça de teatro, uma comédia, antiga, porém atual. Ela foi escrita e encenada em Atenas clássica, 411 a.C., mas ela se aplica ao nosso tempo de hoje, porque ela é atual pelo assunto que ela trata, a dificuldade dos homens de ficar sem fazer guerra no mundo, certo? Então, é uma peça antiga, mas é uma peça atual. A peça Lísistrata é um relato cômico sobre as mulheres gregas, liderada por Lísistrata, uma personagem feminina de caráter forte. Essas mulheres, fartas da guerra entre Atenas e Esparta, trancam-se num templo e decidem por votação deflagrar uma greve sexual para forçar uma negociação de paz. Uma estratégia ousada para acabar com a guerra de Peloponeso, mas que, no entanto, provoca uma batalha entre os sexos. Segundo Aristófanes, em sua obra Lísistrata, a peça é considerada notável por fazer uma exposição extemporânea das relações sexuais numa sociedade dominada pelos homens. As comédias não eram apenas engraçadas. Na Grécia Antiga, o teatro grego era uma forma de entretenimento extremamente popular, pois abordava questões políticas relevantes e fazia grandes críticas à sociedade. Essa peça de teatro foi produzida no mesmo ano que as Tesmeforiantes, outra peça de Aristófanes, focada nas críticas sociais e de gênero, mas a qual, segundo grandes estudiosos da área do teatro grego, como Gilbert Murray e Whitman Cedric, foi uma peça de menor valor literário, pois não parecia se aprofundar nas críticas pelas quais Aristófanes era conhecido. Lísistrata de Aristófanes li em 2 horas e meia, em forma de teatro, com mais 2 personagens ajudando na leitura em voz alta. Então, 3 pessoas leem e entendem bem a peça de teatro e riem ao mesmo tempo. Qual é a trama? A peça se inicia com Lísistrata, uma mulher ateniense, convocando outras mulheres atenienses e de outras cidades, inclusive de Esparta, para discutir uma questão importante. Devido à guerra de Peloponeso, os homens das cidades polos estão completamente envolvidos no exército, não tendo mais tempo para suas famílias nem para sexo. Lísistrata tem uma possível solução para o problema, ou seja, o fim da guerra. Ela propõe às outras mulheres que façam uma greve de sexo até que os homens desistam da guerra e façam um acordo de paz, podendo voltar assim para suas famílias. Inicialmente, há uma certa recusa por parte das outras mulheres. Entretanto, após Lampito, uma espartana, acatar a ideia de Lísistrata, as demais também concordam, fazendo um juramento, o qual não poderá ser quebrado. Como continuidade do plano, as mulheres ocupam a Acrópole ateniense, a fim de privar os homens de meios financeiros para prosseguir com a guerra. Chega então o coro de velhos atenienses, que por vingança ameaçam colocar fogo na própria Acrópole. Porém, são interrompidos por um coro de mulheres, onde ocorre um conflito entre eles. Os homens então enviam um delegado para lidar com as mulheres, acompanhado de 4 arqueiros. O delegado manda os arqueiros invadirem a Acrópole, porém, sem sucesso, pois são ameaçados pelas mulheres. Há em seguida uma discussão entre Lísistrata e o delegado,
onde ela explica-lhe sobre a situação, revelando bastante descontentamento por parte das mulheres em relação à vida que levam e como são tratadas pelos seus maridos. Sentindo-se insultado pelas mulheres, o delegado se retira e vai ao tribunal se queixar. Algumas mulheres têm muita dificuldade em manter a aliança para prosseguir com o plano. Inventam desculpas para saírem da Acrópole e irem para casa com seus maridos. Lísistrata se esforça para convencê-las a ficar, concedendo apenas a Vulverina a oportunidade de encontrar seu marido. Trepásio, com o propósito de estimular os desejos do homem, mas para depois deixá-lo apenas na vontade, e ela o faz com perfeição, deixando seu marido pronto para o ato sexual, mas, depois de várias desculpas, foge deixando insatisfeito. Enquanto isso, a abstinência também é sentida em outras cidades gregas. Vem um arauto espartano, enviado a Atenas para fazer uma proposta de paz, mas com argumentos poucos convincentes. Conversa então com um embaixador ateniense que o manda de volta a Esparta, para que traga os embaixadores e assinem de uma vez o acordo de paz. Após chegarem na Acrópole, chamam Lísistrata. Diante dela, então o embaixador ateniense e o embaixador Lacedemônio, que com toda a situação deprimente que se encontram os homens gregos, decidem então firmar o acordo. Após um grande discurso pacifista de Lísistrata, lembrando as raízes comuns entre os povos gregos, finalmente entram em um acordo e ficam felizes pela reconciliação. No fim, um banquete é feito para celebrar a paz e o retorno das mulheres a seus maridos, que estão, em jejum. Personagem: Lísistrata. Então, é a personagem principal da peça. É uma mulher ateniense que entra junto com outras mulheres para acabar com a guerra de Peloponeso através de uma greve de sexo. Cleonice, mulher ateniense, tem papel secundário e é vista como a humorista do grupo. Em alguns momentos, mora ao lado de Lísistrata. Mirina, mulher ateniense, é como Cleonice, porém apresentada como a ludibriadora, aparecendo brevemente em situações humorísticas. Sinécias, marido de Mirina, é um guerreiro que tenta convencer a esposa a ceder a terminar com a greve de sexo. Lampito é uma mulher espartana, faz o mesmo papel de Lísistrata, mas em Esparta, no intuito de acabar com a guerra por parte dos espartanos. O coro de velhos é um grupo de homens que se expõem à tomada da Acrópole e que querem invadi-la para retirar Lísistrata à força. E o coro de mulheres é o grupo de mulheres mais velhas que irão ajudar Lísistrata a tomar a Acrópole. Limitam-se a papéis secundários e apoiam a causa de Lísistrata e Lampito. E um comissário tem a tarefa de tentar solucionar os problemas sociais que ocorrem naquele momento na polis. Acredita que as mulheres não possuem conhecimento algum para resolver esses problemas. Um beijão da professora Ana e parabéns, URGS, pela escolha de Lísistrata de Aristófanes para o vestibular da URGS. Adorei. Boa prova e leiam o livro na íntegra em 3, 4 pessoas. Façam em forma de teatro, que nem eu fiz. Eu peguei mais 2 jovens para ler comigo em voz alta e rimos. Boa leitura!